Irmãos, com muita alegria eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Amém. Vamos a um texto, 2 Reis, capítulo de número 20. Eu quero ler alguns versos com os irmãos. Mas antes disso, agradecer a Deus pelo privilégio que Deus nos concede de estar aqui nesta noite. Eu não vejo de outra forma a não ser um presente de Deus. Eu não estou dizendo ministral, estou dizendo estar na casa de Deus. É um presente para todos nós. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Dr. Elias Cardoso, a sua esposa, a missionária Lígia, a toda a mesa diretora e todo o plenário, que Deus em Cristo vos abençoe. E minha esposa que está comigo também, que Deus em Cristo a abençoe. 2 Reis, capítulo de número 20. Eu vou ler para quando nós entrarmos no texto, os irmãos entenderem a minha linha de raciocínio. Está escrito assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, ao terceiro dia tu subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti, a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal que o Senhor me dará, que ele vai me sarar, e que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor? Então disse Isaías: isto te será de sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a sua palavra que disse: adiantarás a sombra de 10 graus, ou voltarás 10 graus atrás o relógio de Acaz. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas eu quero que ela volte 10 graus. Então Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Amém. Tome assento. Irmãos, eu tenho uma certa dificuldade de dar tema em mensagem. Os irmãos que já me viram pregar, talvez nunca me viu ou falar: o tema desta noite é tal. Eu tenho uma certa dificuldade. Eu acho muito bonito, mas eu tenho uma certa dificuldade. Mas se eu fosse colocar um tema nesta mensagem, eu colocaria o seguinte: os 4 desafios que Ezequias teve que enfrentar durante o seu reinado. 4 desafios que Ezequias enfrentou durante o seu reinado. E eu quero começar com o primeiro. Ezequias foi filho de Acaz. Acaz, a Bíblia vai dar alguns títulos a este homem. A Bíblia vai dizer que ele foi ímpio, desviado do caminho do Senhor. Uma das coisas que Acaz fez foi fechar as portas do templo. Ele expulsou os sacerdotes e os levitas. Ele queimou incenso aos deuses pagãos. Ele mandou tirar da casa de Deus o altar de Deus e colocou um altar que ele achou bonito. E a Bíblia vai dar um resumo a isso, dizendo que ele fez o que fora mal diante dos olhos do Senhor. Mas com a morte de Acaz, Ezequias, seu filho, começa a reinar no seu lugar. E o primeiro desafio que eu quero dizer aos irmãos que Ezequias enfrentou foi colocar o templo em ordem, porque o seu pai havia bagunçado o templo. Por exemplo, ele manda fechar a porta do templo, Acaz. A Bíblia diz que ele manda embora os sacerdotes e os levitas. A Bíblia diz que ele manda arrancar o altar de Deus, porque se tem uma coisa que ele sabia, que no altar de Deus ele não podia fazer o que ele queria. Ele disse: eu gosto do altar de Deus, mas brincar com ele eu sei que eu não posso. Então tiro de Deus e coloco o meu, porque no meu eu faço o que eu quero. Ele tira o altar de Deus, ele manda embora o sacerdote, ele manda embora os levitas, ele fecha a porta do templo, ele acaba com o culto e adoração, e ele faz da casa de Deus um depósito de lixo. Quando Ezequias assume o trono, a primeira coisa que Ezequias faz é: manda abrir a porta do templo. Meu pai mandou fechar, mas eu estou mandando abrir.
Alguém diz, mas não tem mais sacerdote, não tem mais levita. Ele diz, manda buscar sacerdote e manda buscar levita. Se o meu pai mandou embora, eu estou mandando buscar. Se o meu pai mandou eles se calarem, eu estou mandando chamá-los para eles voltar a adorar. É como se Deus estivesse dizendo, estão querendo tirar a palavra e a adoração do templo, mas eu estou abrindo a porta e vou voltar com a palavra e com a adoração dentro da casa. Primeira coisa que Ezequias fez foi reunir essas duas classes de ministros, os sacerdotes e os levitas, ou seja, a palavra e adoração. Duas coisas que ele mandou colocar em ordem na casa, é a adoração volte para casa e a palavra volte a ser pregada. A Bíblia diz que outra coisa que ele fez, foram 16 dias de faxina, 8 dias para jogar fora o lixo que o pai dele tinha entulhado dentro do templo, e 8 dias para colocar no lugar o que estava fora do lugar. Nota de rodapé, é fácil bagunçar, difícil é colocar no lugar. Mas Ezequias veio e diz, pode colocar no lugar. Lixo para fora, sacerdote para dentro, entulho para fora, levita para dentro. Oh, glória! E detalhe, irmãos, ele manda voltar a adoração e ele chama essas duas classes de ministro. Ele chama os sacerdotes e os levitas. Percebam que são duas classes de ministro que ele manda e ele diz assim, ó, santificai-vos e santificai a casa do Senhor. Primeiro ele não manda santificar a casa, primeiro ele limpa a casa, mas para colocar a casa em ordem, ele diz para os sacerdotes e os levitas, santificai-vos, e depois santificai a casa do Senhor. Ou seja, a santidade não é só na hora do culto, a santidade tem que estar em mim. Eu não tenho que lembrar que eu sou crente a partir das 18h30, eu tenho que lembrar que eu sou crente quando eu acordo, quando eu saio, quando eu chego, quando eu deito. Oh, você pode dar um glória melhor do que isso que você deu, irmãos? E ele manda colocar, e a Bíblia diz que ele coloca a casa de Deus em ordem. A Bíblia diz que o avivamento não ficou só dentro de 4 paredes. O texto diz que o avivamento e a glória de Deus invadiu a todo Judá. Aí vem o segundo desafio, porque a Bíblia diz assim, ó, e depois desta fidelidade de Ezequias, aí vem o segundo desafio. A Bíblia diz que Senaqueribe veio contra Ezequias e Judá. Ele não gostou do que estava acontecendo. Irmãos, ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Se está sendo apedrejado é porque tem fruto. Se tem alguém no encalço tentando te derrubar é porque Senaqueribe está vendo que tem coisa boa aí. Mas prepare um glória, o que é teu, Senaqueribe não vai arrancar o que Deus falou que é teu. A Bíblia diz que ele levanta por uma manhã, e quando Ezequias levanta de manhã, Senaqueribe tinha sitiado Judá, cercou todo Judá. Eu fico imaginando, a Bíblia não diz que foi assim, mas ela me dá liberdade para pensar. Eu fico imaginando Ezequias abrindo a porta do palácio de manhã, e vendo todo Judá cercado com Senaqueribe e o seu exército. Diz o texto que alguém chega nele e diz, ó, Senaqueribe está aí fora. E os príncipes dele mandou dizer que ele veio para saquear, destruir, incendiar. O que não presta para ele, ele manda fogo. O que ele quiser, ele vai levar para a casa dele. Ele vai roubar o ouro, ele vai roubar a prata, ele vai roubar o bronze, ele vai entrar e vai destruir tudo que não interessa a ele. Os moços ele vai levar escravo, as mulheres vão servir a ele, e está dizendo que ele vai entrar aqui. E detalhe, ele trouxe cartas, e as cartas ele mandou entregar para o Senhor. Aí o texto diz que quando Ezequias olha as cartas, ele não corre para a rede social, ele não vai buscar ajuda de amigo do vizinho. A Bíblia diz que ele corre para o templo, ele abre a porta do templo, oh glória, ele rasga as vestes e estende as cartas adiante do altar. Esse homem vai fazer uma das orações que para mim foi uma das orações mais inteligentes que um homem na Bíblia pôde fazer. A minha linha de raciocínio é rasa, irmãos. A minha linha de raciocínio é rasa, mas o irmão vai entender o que eu quero dizer. Todos nós que estamos aqui, quando estudamos na escola, todos nós tivemos um amigo que era muito brincalhão e tivemos um amigo que era fortão. O brincalhão, por ser brincalhão, sempre arrumava uma confusão, mas ele se garantia no fortão. Já viu isso, irmãos? Alguém dizia assim, eu vou te pegar. Aí ele encostava no fortão e dizia, rapaz, o camarada falou que vai me pegar. O outro disse, se ele for te pegar, primeiro ele vai ter que falar comigo. Pronto, está garantido. Só para você entender minha linha de raciocínio. Ezequias fez mais ou menos isso. Ele fez uma das orações, pastor Pena, mais inteligente que a Bíblia pode declarar.
Ezequias, quando abre as cartas e abre diante do altar, ele diz assim: Senhor, as cartas quem mandou foi um inimigo. Ele está dizendo que vai entrar na terra. E a terra não é minha, a terra é tua. E detalhe, tu deste para o teu melhor amigo chamado Abraão. Eu falei para o povo de Judá não temer. Eu falei que o Senhor nos deu vitória sobre Faraó, mas ele está cantando do lado de fora do muro, dizendo que o Egito foi a nação mais fraca que ele venceu, que nós não somos de nada. Nós não, vírgula, o Senhor. Está dizendo que o Senhor é um Deus que deu vitória para Faraó, por Faraó, só que Faraó é o exército mais fraco que ele venceu. Está dizendo que vai entrar na terra que tu deste ao teu amigo, vai destruir a terra que tu deste para o teu amigo, saquear o que tu deste para o teu amigo, e quem vai dominar é ele na terra do teu amigo. Ele conseguiu, porque Deus se colocou de pé e diz: eu conheço o inimigo. Eu conheço o assentar dele, eu conheço o levantar dele, eu sei aonde ele está se reunindo para fazer a reunião dele e armar contra esta terra. Mas se prepare, Ezequias, ele não joga dentro dos muros da cidade uma lança, ele não joga um dardo, aqui não cai uma flecha. Eu vou colocar um anzol no queixo dele, eu vou colocar um freio na boca dele, e prepare um glória, pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Olha, irmãos, eu não vim agitar as águas não, porque as águas já estão agitadas, mas eu vim aqui como boca de Deus liberar uma palavra para você e para a tua casa. O inimigo está dizendo: eu vou entrar, eu vou saquear, eu vou destruir, eu lanço dardo, eu lanço flecha, eu mando arco, eu mando carros de fogo, mas Deus está dizendo: pelo caminho que ele veio, ele vai. Levanta a tua mão e recebe essa palavra. A tua casa é do Senhor, a tua família é do Senhor, o ministério quem te deu foi o Senhor, a tua chamada nasceu no coração de Deus. Contra a tua casa não cai dardo, no teu território não cai flecha. Alabachori calamanai. Senaqueribe está dizendo: eu vou entrar para saquear, mas Deus está dizendo: pelo caminho que ele veio, ele vai. É por isso que ele usa o dedo do salmista para escrever no Salmo 46: quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Você sabe o que é quebrar o arco, irmãos? O arqueiro pega a flecha, empunha no arco e mira lá para a tua casa. Mas Deus está dizendo: antes que ele solte a flecha, eu venho, corto o arco. Quem sabe o inimigo disse: eu não vim com arco, eu vim com flecha, eu vim com dardo. Mas antes que ele joga o arco, Deus no meio do alto, eu corto o arco, eu queimo os carros no fogo. E Deus diz para a casa de alguém aqui: aquietai-vos e sabei que eu... Essa palavra é por revelação. Deus está cuidando da casa de alguém aqui nesta noite. Eu não estou falando isso para você dar glória, até porque só dá glória quem tem glória para dar. Eu estou falando que eu sinto queimar no meu coração. Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda a casa dos meus irmãos, guarda esse ambiente, Jesus. Oh, Santo de Israel. Primeiro desafio: consertar o altar, o templo. Segundo, defender o reino. Terceiro, uma enfermidade que ele foi atingido e assolado. A Bíblia diz que um dia ele fica enfermo, e Deus manda o profeta na casa dele. E é isso que eu quero enfatizar nesta noite. O profeta chega na casa do rei, e não é fácil entregar uma mensagem para o rei não, irmão. Tem que ser de Deus. E o profeta tinha de Deus, porque o texto diz que quando o profeta chega, o profeta diz assim: assim te diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque da cama que tu subiste, tu não vai descer, tu vai morrer. Pronto. Virou, voltou para casa. Ezequias virou para a parede, e a Bíblia diz que ele começou a chorar. Se para mim aquela oração que ele fez foi uma das orações mais inteligentes, essa do canto da parede foi uma das orações mais sinceras. Ele disse: Senhor, eu não estou te cobrando não, mas puxa aí no teu arquivo, veja o que eu fiz para ti. Como é que está o nosso armazém nessa noite, irmão?
Será que a gente tem moral para entrar na presença de Deus agora e dizer: Senhor, puxa minha fidelidade? Perfeito nós não somos, mas será que nós temos um crédito para dizer para Deus? O Senhor está vendo, Senhor, eu não puxei tapete de ninguém, eu não cortei caminho de ninguém, eu não costuro nas costas de ninguém, eu não estou perseguindo ninguém, e mesmo sem força eu tenho procurado a Te servir. Puxa aí, Senhor. Oh Jesus, eu estou sentindo queimar no meu coração. Alabachore calamamai. Irmãos, enquanto Ezequias está em cima da cama, a Bíblia não diz, mas a história me conta que os agoreiros da Babilônia agorando Ezequias todo dia. Todos os dias, há quem diga que eram 200 agoureiros, outros dizem que eram 100, que seja um, é agoureiro. Eles iam à margem do mar, diz a história que eles estendiam a mão para o lado de Judá, 200 de manhã e 200 ao pôr do sol. E eles cantavam de manhã: morre Ezequias, morre Ezequias, morre Ezequias, morre Ezequias. À tarde eles voltavam, apontava para Judá e diz: vai morrer Ezequias, vai morrer Ezequias, vai morrer Ezequias. O céu olhou e falou: era para morrer, mas eu vou revogar. Eu sinto uma graça de Deus aqui, irmãos. Levanta a tua mão e receba essa palavra. Nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Vela acesa. Shui naramanai. Trabalho feito. Seja encruzilhada, é Deus quem está mandando eu dizer. Seja na encruzilhada, seja na beira da mata, seja na frente de porta de cemitério, pelo caminho que ele veio, ele volta. Deus está dizendo: poderia ser para a morte, mas pela tua entrada hoje aqui, eu fecho a sepultura e confundo o teu. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Tem livramento de Deus para a casa de alguém hoje que entrou aqui. Shui, maramamai. É os agoureiros dizendo: vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mas Deus olhando aqui para a rua João Batista Phantom 505. E dizendo: era para morrer, mas eu vou confundir. O caroço que ia brotar e nem brotou, já estou queimando na raiz. Deus está falando aqui, receba esta palavra. Essa célula doente que passeia no corpo e poucos dias ia se manifestar, Deus está dizendo: eu visito célula, eu visito sangue, eu visito artéria, eu queimo o caroço. Receba saúde no corpo agora, receba. Calai, alamamai. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Eu não estou falando isso para você glorificar, mas Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: se você der lugar, eu desço no arraial. Eu estou guerreando pela casa de alguém hoje aqui. Shui, naramamai. Senhor, puxa no teu arquivo aí. Veja a minha fidelidade para contigo. Eu sei que o Senhor já decretou, mas se o Senhor se agradar de mim, chorando no canto da parede, bom, só Deus vê isso. Chorar no canto da parede, às vezes nem teu cônjuge que está dormindo do teu lado vê, que às vezes dormiu e não viu. Até acordar, a fronha já chupou a lágrima. Mas eu me lembro que quando eu ia no círculo de oração da igreja da minha mãe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Um dia uma irmã passando numa guerra, Deus tomou a boca de uma profeta e disse assim para ela: eu tenho visto as tuas guerras. Ela começou a chorar. E Deus entrou nos detalhes com ela profundo. E Deus disse assim: para tu saber que eu sou Deus e te conheço, eu tenho visto na hora que tu estás no banho, as tuas lágrimas descem, se mistura com a água, ninguém enxerga mais, mas o meu anjo vai lá e ó, tuas lágrimas. Eu estou falando para quem crê, irmão. O raso, o racional, aquele que quer prova não vai viver o milagre de Deus, mas quem crê vai ver a glória de Deus.
Só Deus para saber o que é lágrima, o que é água misturada de chuveiro. Mas eu vi Deus bradar na boca da profeta para dizer: a água vai embora, a tua lágrima meu anjo recolhe. Chegou no trono e eu vou descer para guerrear a tua guerra. Receba esta palavra. Alabaxou. Naramamai. Eu até pensei em puxar um hino aqui, mas eu não sei cantar. Se eu soubesse, mas como eu não sei, é capaz de vocês ir embora antes da bênção apostólica. Mas Deus está falando com alguém aqui que tem chorado escondido para ninguém ver. Ninguém vê. Seus filhos não veem. Seu pai não vê, sua mãe não vê, seu cônjuge não vê. Mas Deus está gritando na alma de alguém aqui, eu tenho visto. Oh. Mas vamos para frente. A Bíblia diz que o profeta está no pátio. Está no pátio, não tem tempo nem de ir embora. Uma hora das orações, eu quero crer que aquela oração daquele homem foi uma flecha. Do jeito que ele virou para a parede, ele armou e mandou. O trono pegou e devolveu. Chá! Se você crê. Não deu tempo, irmão, do homem passar o portão. Ele está no pátio indo embora. Eu não sei o que passou na cabeça de Isaías. Mas Isaías está no pátio. Deus diz: profeta, pois não, senhor, volta. A Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa. Alegra a alma, né? Aí o texto diz que ele volta. Quando ele volta, qual que é a mensagem? Deus manda dizer que viu a tua oração. E ele está revogando. O que era morte vai se transformar em vida. Deus está te dando... Como é bom pregar para uma igreja inteligente. Eu vou repetir. O que era para a morte, Deus está transformando em vida. Oh, glórias a Jesus. E Deus manda dizer para você que Ele está acrescentando os teus anos de vida, rei. Tá certo? E Ele falou para você aqui agora, se tu quiser, pode pedir um sinal. E Ele já mandou até dizer qual é o sinal que tu quer. Do relógio de Acás, teu pai, o que tu quer? Tu quer que o relógio volte 10 graus? Ou tu quer que o relógio avance 10 graus? O rei olhou. Porque a dúvida vem, né, irmão? Deus está bradando, gritando, trovejando. Nesse lugar nós estamos dando glória, aleluia, se arrepiando, dizendo que crê. Mas quando acaba o culto, atravessamos o portão, o problema bate na porta. Tu diz: Senhor, será? Mas o texto diz que quando o profeta diz, ele está falando para você escolher. O que você quer? Que dá ré ou que acelera? Manda marcha ou volta de ré? O profeta olhou e falou: é fácil avançar 10 graus. Se agora são 8h23, para ele andar 10 minutos para frente é fácil, porque é o percurso. Eu quero que ele volte. É para voltar? É para voltar. Falou com a pessoa certa. O profeta orou e falou: Senhor, o Senhor mandou eu dar a proposta. Ele aceitou a proposta. Só que a proposta ele não quer que avance, a proposta ele quer que dá ré. Deus olhou e falou: terra! Eu nunca ouvi falar que a terra tem marcha ré. Eu não estou falando para racional, estou falando para quem crê. Quem crê, vê a glória. Bom, irmão, Deus parou o sistema solar para responder a oração de um crente que chorou virado para a parede. Porque se Deus para só a terra, os outros planetas se chocavam com a terra. Então Deus não falou terra, Deus falou sistema, para. Ré, marcha ré, terra, ré. 10 graus. Irmão, que cena. Eu fico imaginando quem olhou no relógio de Acás naquela, que horas são? Eita, mas está esquisito, está voltando. E é na hora que está voltando. É Deus dizendo: eu estou dando uma resposta para alguém que me clamou. Eita. Eu sinto uma graça de Deus neste altar.
Deus está dizendo, eu tenho resposta para quem está pedindo no secreto. Deus tem resposta para a tua casa. Alamamai. Alamachui. Aramamai. Mas vamos para frente por causa do horário. 10 graus. Um dia, irmãos, eu vi uma matéria, se você quiser pesquise no Google. Eu vi e fui pesquisar e achei. Diz que os cientistas da NASA foram fazer umas contagens e colocaram uns computadores para contar, não sei quantos mil anos, quiseram contar. Como que vai contar cada dia, 24 horas no seu dia, durante tantos anos, essas centenas de anos? Pela posição que estavam os planetas ao entorno do Sol. Pelas posições, 24, mais 24. E perceberam que depois de um tempo pela contagem, as máquinas acusaram que tinha um dia, 24 horas perdido na história. Eles mandaram contar novamente. Ficaram preocupados porque o computador acusou. Tem 24 horas que perdeu na história. Pela posição dos planetas se perdeu na história. Manda contar de novo. Mas dentre os cientistas tinha um que era cristão e disse, eu conheço isso aí. Houve um homem que orou e pediu um sinal para Deus na Bíblia. Ele foi julgado e sentenciado à morte. Deus falou, vai morrer. Ele fez uma oração e pediu para Deus. Deus mandou ele escolher um sinal. E o sinal era 10 graus retrocedendo no relógio de Acás. Foram atrás, estudaram o relógio, contaram 10 graus, deu 40 minutos. Alguém disse, ainda não fechou a conta. Ele disse, mas eu conheço outro homem que estava guerreando contra os seus inimigos e o sol se pondo e indo embora. Josué no vale gritou para Deus, Deus, pare o sol. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. E a Bíblia diz, se todo mundo entendesse o que está acontecendo aqui, tem uma guerra implantada, tem uma guerra no mundo espiritual, mas Deus está dizendo, se tu dá lugar, eu vou cortar o laço e quebrar a semente da guerra na raiz. Shui, maramamai. Alabashui nebai, alacante nehesse, alamamai. É guerra, mas Deus está dizendo, entra na guerra, que eu estou guerreando por alguém hoje aqui. Quer sinal? Quer sinal? Ui. Shui. Aramai. Jesus, Jesus, Jesus. Não vai ter morte não. Não vai ter morte não. O inimigo não traga alguém que ele já disse que vai tragar. Viu? Eu vou liberar, Deus está queimando meu coração, me dá licença. Espírito do suicídio, pânico, síndrome do pânico. O que médico não resolve, o que o remédio não põe no lugar, o que consulta não pode. Deus está dizendo, hoje eu entro neste arraial. Eu vou alegrar o coração de alguém que mostra uma coisa por fora, mas por dentro está numa angústia. Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você. Olha a frase. Você crê? A senhora crê? Ó.
crê que aquele culto doméstico ainda que os olhos parece que nada mudou, mas Deus está dizendo: eu já entrei, já decretei vitória. Senaqueribe não invade a terra. Não vai ter velório, não vai ter vergonha, não terá funeral. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Receba o peso desta palavra. Um homem chamado Josué orou e pediu para o sol parar. Sabemos que quem parou não foi o sol, foi o sistema solar. Foram pegar o texto, e o texto diz lá em Josué: e orou Josué, e pediu para que o sol parasse. E o sol parou, quase um dia todo. Os cientistas chegaram à conclusão: se aqui 10 graus são 40 minutos, e aqui foi quase um dia todo, então para Josué Deus parou 23 horas e 20 minutos. Você não vai dar um glória não, é? Primeiro desafio que Ezequias teve foi abrir a porta do templo e consertar a casa de Deus. Segundo, foi defender o reino. Terceiro, cura da sua enfermidade. Só que tem uma coisa: quando ele foi curado, a Bíblia diz que a vaidade entrou no coração dele. Olha, irmãos, com todo respeito, eu não vim aqui para corrigir ninguém, porque tem gente para isso. Tem gente que não pode crescer, viu? Tem uma síndrome de humildade, mas não é nada daquilo. Não é nada daquilo, irmão. É uma síndrome de humildade até chegar onde quer, mas quando chega, mostra as arestas. Deus tem a tesoura afiada para cortar as arestas. Sabe, irmãos, quando eu fui para Catanduva, apesar de crescer em Catanduva, conhecendo Catanduva, porque a família da minha mãe é toda daquela região, então conheço Catanduva desde pequeno. Porém, morar, quando nós chegamos para morar, eu aprendi uma palavra nova: ranço. Para os mais modernos, são indigesto. Comer alguma coisa, não bateu, fiquei indigesto. Os mais tranquilos dizem: me empanzinou. Não é assim, ó? Empanzinou. E lá, ranço. Descobri como? Comendo um torresmo. A irmã fritou, toma. Coca gelada, irmão. Água com gás, gelo e limão, toma. Saiu uma outra frita. Parece que tem gente com fome no plenário, né? Saiu uma outra fritada. Ó, pastor, isso aqui está fresquinho. Não quero mais não, irmão. Está cheio? Não estou cheio, mas não desce mais não. Ela disse: deu ranço. Eu falei: o que é ranço? É quando come muito, empanzina, empapuça, não vai. O senhor quer tomar um remédio para dar uma limpada no fígado? Resumindo, irmãos, deixa o torresmo para lá. Eu aprendi essa palavra e eu vou falar aqui. Eu tenho ranço de gente metida no reino. Como é feio gente aparecida no reino. E detalhe, se aparece com que nem é dele. Deus emprestou e se acha. Se acha porque canta, se acha porque prega. Eu não acredito numa espiritualidade que a pessoa só tem de Deus quando pega o microfone, quando tem oportunidade, quando vai tocar, com todo respeito aos músicos, e quando vai reger. Eu não creio numa espiritualidade tão profunda só quando está com oportunidade. Se eu estou sentado, eu adoro. Se eu estou de pé, eu adoro. Se eu estou falando, eu adoro. Uma das coisas que Ezequias limpou, nós podemos aplicar aqui. Tem que limpar isso da nossa alma, irmãos. Tem que limpar isso aí, gente metida, aparecida, não é nem nosso. Se tu prega, não é teu. Se tu canta, não é teu. Se tu toca, não é teu. Se tu rege, não é teu. É dele, para ele, por ele, para a glória do nome dele. Aleluia. Mas, olha, irmãos, eu disse isso aqui em algumas igrejas, não sei se eu já falei aqui, mas se eu falei, eu vou falar de novo. Sabe quem são culpados desses intergalácticos nos nossos altares? Que gosta de confete, que gosta de elogio, que gosta de glamour, somos nós mesmos. Nós mesmos. E depois ficamos correndo atrás, querendo uma selfie, querendo uma foto,
né? Nem conhece. Irmão, não fica assustado nem admirado com quem vem aqui, pula num pé só e arregala o olho para mostrar que é profeta. Viu? Fala em línguas estranhas, bate o pé e entra, com todo respeito, no mistério. Viu? Nossa, meu Deus, que vaso. Você conhece? Você conhece? Você convive? Você já comeu 1 quilo de sal junto? Nem sabe. Quando é o da casa, vai para o pátio e não quer ouvir pregar. Quando vem outro cantar, fica analisando para saber se está afinado. Se está no tom, está fora do tom. Tom. Mas hoje eu aprendi aqui pela boca do pastor Mailton, e resumindo o que ele falou. E quando acabar esse culto aqui, irmãos, que for selado e levar para o céu, teu culto vai ser aceito? Veio para cear, assistir, bater cartão, mostrar que não faltou, ou veio adorar? Independe de quem, veio adorar. Irmãos, ele se envaideceu e Deus deixou. Cuidado, viu, irmão? Nem tudo que está dando certo tem aprovação de Deus. Você quer ver? Fiz 18 anos, pô óculos. 2 Crônicas 30, não abra não. 2 Crônicas, capítulo de número 32, diz que Deus o desamparou. Você vai entender o que eu estou dizendo. Tem a tradição, tem tradução, melhor dizendo, que diz que Deus o desamparou. Tem tradução que diz que Deus não o ajudou. A tradução da Bíblia Viva diz que Deus o deixou à sua própria sorte. Mas uma tradução que eu gosto é a NVI. Deus o deixou para prová-lo que está no seu coração. É aí que aperta. Deus vai dando corda e a pessoa vai. Nem tudo que está dando certo tem a aprovação de Deus. Deus o deixou. Está curado, não agradeceu, subiu para o templo e recebeu visita. Quem que ele recebe de visita? Os príncipes da Babilônia. Aqueles que dias antes estavam do lado de lá do mar, abrindo a mão, estendendo o braço e dizendo, vai morrer Ezequias. Chegaram em Judá dizendo, viemos lhe trazer um presente, te visitar e dizer que estamos felizes porque ficamos sabendo que tu foi curado. Oh, irmão, nem todo tapa nas costas, aperto de mão e sorriso no canto é verdadeiro. Mas eu não vim pregar intriga não, vim aqui dar uma palavra para você. Deus não vai te deixar nem envergonhado e nem confundido adiante do adversário. Não vai. O texto diz que ele ficou tão contente que ele abriu as portas da casa de Deus, abriu as portas da sua casa e foi mostrar os teus tesouros. Abriu o tesouro da sua casa, mostrou os tesouros da casa de Deus e levou os inimigos para passear e mostrar. Quando os inimigos vão embora, o profeta desce. Ô, profeta. O profeta chegou e falou assim, rei, quem são esses homens que vieram aí, que estavam conversando com o senhor? É que o rei sabia o calibre do profeta. Porque se o calibre do profeta não fosse de calibre forte, o rei ia dizer, e te interessa? Eu sou rei e lá devo satisfação. Mas o rei sabia que o homem tinha patente. Quem são? Aí o rei tentou dar uma amenizada. Pega o texto na tua casa. O rei diz assim, são uns amigos meus que vieram de longe. Dê uma atençãozinha para eles. Mas quem são esses seus amigos? Deus está perguntando. O rei sentiu um arrepio no espinhaço. Eu quero crer. Falou, são os príncipes da Babilônia que vieram me visitar. E o que tu mostrou? A minha casa. E o que mais? A casa de Deus. Escondeu alguma coisa dos olhos deles? Não, mostrei, foi tudo. Virão os dias. E aqui eu encerro. O profeta olha para o rei e diz assim, ó, porque tu abriste a porta do tesouro que não era teu e mostrou que não era teu. Chegarão dias que eles vão vir aqui, invadir essa terra e saquear tudo que tu mostrou. Nos tesouros que Deus te deu. Irmãos, não revele os seus tesouros a ninguém. É teu, é propriedade tua, Deus deu para você, não revele. Às vezes a gente dá uma alegria na alma, quer contar o que Deus está fazendo, não revele. Tem coisas que não é para revelar.
Aí ele falou assim, o profeta falou assim, e não é nos teus dias não, nos teus dias vai ter paz e prosperidade, serão nos dias dos teus. Agora preste atenção nisso. Aí eu volto ao texto. Eu volto um episódio de quando ele teve que enfrentar o terceiro processo, que foi, vai morrer, não vai viver. Quando o profeta volta dando uma palavra que Deus havia revogado. Mas Deus, na primeira visita do profeta, deixa duas palavras para o rei. Da cama que tu subiste, não vai descer, tu vai morrer. Mas coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em... Quando o profeta volta, o profeta muda uma sentença, mas não muda as duas. O profeta falou assim, ó, Deus manda te dizer que aonde tinha morte não vai ter mais, agora vai ter vida, tu vai viver. Mas Deus não usou a boca do profeta e falou, e que a casa fica à vontade. A palavra continuou de pé. E a palavra foi, coloca a tua casa em... E eu encerro aqui. Só que a Bíblia diz que o profeta virou para o rei e disse assim, estas coisas não vão acontecer durante o teu reinado. No teu reinado vai ter prosperidade e paz. Mas é nos teus que isso vai acontecer. Pasme os irmãos. O texto diz que Ezequias olhou e disse assim, bom, eu estou tranquilo, porque esse prejuízo não vai ser durante o meu reinado. Agora, olha a palavra inconsequente que ele deu. Sabe o que ele está dizendo? Bom, enquanto eu viver, se vai estar tudo certo, o importante é isso. Só que ele não se preocupou com a sua geração. Vamos dizer junto? Com a sua... Deus nos enquadrou nessas quatro paredes nesta noite para falar em alto e bom som conosco. Coloquemos a nossa casa em ordem. Como é que está? Irmãos, eu não vim aqui corrigir ninguém, não quero entrar da tua porta para dentro. Porque a palavra que eu estou ministrando serve para mim também. Cuidado com as tuas atitudes no presente, que pode afetar a tua geração. E quem fala isso é a Bíblia. A Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais, dos filhos, até a quarta. O que eu estou fazendo hoje pode não ter prejuízo nenhum. Mas ainda tem os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos. Como é que nós estamos? Como é que está a nossa casa nesta noite? Queremos dar glória, queremos dar aleluia, queremos falar em língua, queremos marchar. Queremos dizer que somos espirituais com todo respeito, e isso é muito bom, mas a pergunta não é da porta para dentro, a pergunta é como é que está a nossa casa, da porta da igreja. Como é que está a nossa casa? Tem guardado a tua casa, irmãos? Com todo respeito, uma adolescente que anda com uma roupa seminua no meio da rua. Eu tenho 47 anos, eu sou de um tempo que a moça, quando ela ficava mocinha, com todo respeito, nós estamos num plenário de adulto, tenho duas irmãs mais velhas do que eu. As minhas irmãs com 15 anos, elas eram retas. Hoje as meninas com 10, 11 anos já são desenhadas. Os irmãos entendem o que eu estou falando? E não vou entrar nesse detalhe porque não é minha área. Mas os irmãos sabem, principalmente os pais aqui entendem o que eu estou dizendo. Agora o que me abisma, o que me deixa abismado, é uma adolescente de 10, 11, 12 anos andar com uma roupa escandalosa, seminua, sendo que ela não trabalha. Só anda porque o pai e a mãe dá. Mas Deus nos trouxe para dizer, coloca a tua casa em ordem. O que tem passado lá adiante? Irmão, se você chamar teu filho aqui agora, você tem coragem de perguntar para ele o nome dos 12 apóstolos de Jesus? Você consegue perguntar para ele qual eram os discípulos mais perto de Jesus? Como é que está a nossa casa? Sabe por que talvez eles não sabem? Porque nós demos um celular de última geração para eles, mas não damos um exemplar da Bíblia. Celular que passa de 2, 3 mil e a Bíblia que custa R$100. Se nós pudéssemos pedir agora para os nossos filhos ficar de pé e dizer, quem trouxe Bíblia hoje aqui dos filhos? Sabe o que Deus está dizendo para nós? Coloque a tua casa. O que tem passado na frente do teu aparelho de TV, irmãos? O que tem passado? Esses dias eu vi uma matéria de uma série lá que passou na TV, você vai entender o que eu vou dizer.
A gente não pode nem falar direito, porque depois recortam e criticam, né? Mas eu vou falar como diz o nosso pastor, porque eu aprendi com ele. Estou falando para o nosso povo aqui, não é para quem está de fora, é aqui. Pronto, válvula de escape. Esses dias passou uma premiação lá na TV de uma teledramaturgia. É que eu sou da roça, irmãos, é difícil isso aí. Que foi premiado. Atores ganhou, em cenas ganharam, cenários foram premiados. Obrigado. E aí uma atriz foi dar uma entrevista. De repente você já viu isso. Verdade, não estou sozinho. Ela disse assim, quero agradecer, e ela deu o nome das entidades. Fulano, Ciclano e Bertano. Porque tudo que está acontecendo aqui, nós fizemos uma oferenda e oferecemos a eles, e são eles que estão nos premiando. E o crente, se passa 10 minutos do horário, ele gospe fogo e vai embora para casa. Por quê? Quer chegar e assistir? Quer chegar e ver? Está ligando e dando legalidade para o diabo entrar na tua casa e cirandar com a tua geração? Deus nos trouxe hoje aqui para dizer, coloca a tua casa em ordem. Olha, irmão, sabe aquela clicada que você dá e ninguém vê? Você sabia que a área que você dá brecha é a área que ele vai entrar, e é nessa área que ele vai atuar? Tínhamos que dar um estudo aqui, não eu, alguém, porque eu não entendo disso. A demonologia segundo a Bíblia é de arrepiar, mas ia dar temor. Porque para a área que eu estou dando legalidade, é para esta entidade que entra nessa área e ciranda com a minha geração. Nunca vimos tanto escândalo nos altares como nesses dias. E é por isso que nunca vimos no meio dos jovens e adolescentes uma área que o diabo está querendo atuar. A pergunta é, Deus está fraco? Os muros estão rachados? Deus não guerreia mais na casa? Ou sou eu que estou dando legalidade para ele entrar e cirandar com a minha geração? Mas Deus nos trouxe aqui para dizer, coloca a tua casa. Oh Jesus, que palavra, Deus. Eu estava em São Paulo uns tempos atrás, e eu fui comer numa Casa do Norte, aqui na Zona Norte. Eu gosto de um prato, quer ver os nordestinos dá lugar? Chamado mocofava. Olha, missionária, dá para fazer nos próximos congressos. Se tiver, alguém vai representar. É um caldo de mocotó, com mocotó cortado em cubinhos, linguiça paio, carne seca. Olha o Masterchef aqui, irmãos. Bacon, fava, que é aquele feijão grandão, e ainda dá uma pulverizada com salsinha, cebolinha. Tu põe uma pimenta, mexe na farinha, receba. Coisa de crente, irmãos. E eu sentei perto da janela. Restaurante para dentro, e eu na janela, tomando. E eu sou assim, irmãos. Eu não consigo... Eu vou falar uma coisa aqui. Quem sabe alguém aqui já pensou isso de mim? E hoje é o dia de Deus pôr a casa em ordem. Tem gente que diz assim, se falar e não olhar no olho, perde a minha confiança. Então já vou te dizer, pode acreditar, porque o sincero não precisa ficar falando o que é. Eu me conheço, sou sincero, sei do meu coração é limpo, mas eu tenho uma dificuldade por timidez de falar olhando dentro do olho. Se aquilo me dá um furniquito, olhando olho no olho, conversando assim, ó, eu não consigo. E outra coisa, não consigo sentar de costa. Se o plenário está aqui, estamos num ambiente, num restaurante, alguma coisa, eu perco o apetite se eu sentar de costas. E estou conversando e olhando. Conversando e olhando. É o meu jeito. Então, estou tomando caldo e olhando. Tomando caldo e olhando. Todo mundo olhando para mim como os regionais estão. Falei, meu Deus, será que eu tenho alguma coisa errada? E eu estou aqui. Olhei para frente, o balcão, a garçonete do lado, eu tomando, disfarcei. Olhei de novo e todo mundo assim, do jeito que está lá, olhando para mim.
Aí, a janela aqui, eu escutei umas vozes, quando eu olhei, pensa num povo bonito. E não dá glória, não. Chique. Umas jovens, umas moças, uns rapazes. Meu tio tomou conta de fazenda há muito tempo. Meu tio dizia o seguinte: o animal, você conhece que ele é de raça pelo pelo. Já tem pedigree só de olhar. Não é? Só de olhar, você fala, puxa, que povo diferente. Aí eu entendi, não estão olhando para mim, não, é para a janela. Eu achei que era comigo. Aí eu falei para a garçonete assim, ela é crente, soube que ela era crente naquele dia. Falei, moço, por favor, por que está todo mundo olhando para esse povo aqui? O senhor não conhece esse povo? Eu falei, não, já estava de costas subindo uma rua. Esse povo tem um programa de TV que passa aos domingos ao vivo. Ah, mas não sei quem é. Falou o programa. Tudo doido para saber, né, irmão? Tudo. Olha que curiosidade, Jesus. Mas está ao vivo, irmãos, está ao vivo. Aí, eu falei, ah, tá. Eu falei, mas eles fazem o quê aqui? Aí eu pus a cabeça, pronto, já que é para... Não é que eu queria saber, mas que eu sei que eu ia falar aqui, vocês iam querer saber. Então, eu pus a cabeça para fora para dar uma olhada. Pus a cabeça para fora e subi numa rua. Falei, mas eles vêm fazer o quê aqui hoje? É porque aqui em cima tem uma casa e eles vêm consagrar todo sábado à noite o programa que vai ser passado domingo ao vivo no horário nobre. E os crentes acabam o culto, irmão. Corria para casa para assistir. Meu Deus. Se passa 10 minutos do horário do culto, mas fala tanto e mal sabe que são 10 minutos que talvez Deus cortou um laço no meio do caminho para chegar em casa. Programa consagrado, recorde de audiência. Eu me lembro que naquele dia eu sentado, cheguei em Catanduva, falei para a Sheila falou, já pensou? Falei, Deus, quebra este programa. Quebra este programa. Quebra este programa. Sabe o que tinha no palco? Mulheres seminuas, prostituição, alusão à bagunça e às vezes desfolhando e dando legalidade para o adversário entrar e se andar na nossa casa. Mas Deus nos trouxe hoje aqui para dizer, coloca a tua casa. Sabe, irmãos, eu vou encerrar. Eu senti que o meu horário já deu. É visível. É visível que o meu horário já deu. A aliança de Deus, ela é geracional. A bênção de Deus é geracional. Ela vai de geração a geração. Mas eu quero encerrar minha fala e dizer aos irmãos, se a tua casa estiver em ordem, fique em paz. Porque enquanto Deus visita a maldade dos pais nos filhos, até a 4ª geração, prepara um glória. Números vai dizer que a bênção de Deus vai até 1000 gerações. Sabe, irmãos, que Deus possa nos dar graça. Eu não vim agitar as águas já estão agitadas. Eu não sei o que os irmãos esperavam. Talvez, de repente, espero os 5 últimos minutos para inflamar a chaleira e a tampa voar, mas sem barulho, sem arrodeio, sem agitar as águas, porque as águas já estão agitadas e só não sente quem não quer. Eu quero liberar uma palavra para mim, para a tua casa, para mim, para a tua família. Todo laço, todo dardo, toda flecha, todo arco, todo carro de fogo contra a minha vida, a minha casa, a tua casa, a minha família, a tua família, a nossa chamada e o nosso ministério não vai cair por terra agora. Receba esta palavra. Amém. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.